Se Deus é amor e perdoa até os piores pecadores, por que Ele não concede perdão a Satanás e aos anjos que se rebelaram? Será que o amor de Deus tem limite? Ou há algo mais profundo nessa história? Neste vídeo vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o destino dos anjos caídos e entender por que não há redenção para eles. Fique comigo até o final, porque essa resposta pode mudar a sua visão sobre a justiça de Deus. Primeiro motivo, os anjos pecaram com pleno conhecimento. Os anjos, por sua própria natureza, são muito diferentes dos seres humanos, especialmente no que diz respeito ao tempo e à capacidade de arrependimento. Enquanto os seres humanos vivem dentro de uma linha temporal linear, experimentando mudanças, crescimento e oportunidades de arrependimento ao longo da vida, os anjos existem fora dessas limitações temporais. Para ilustrar essa diferença, pensem como nós humanos mudamos ao longo do tempo. Você talvez já tenha se arrependido de ter brigado com um colega na infância, e no futuro poderá se arrepender de outras escolhas que fez hoje. Esse processo de aprendizado e transformação não acontece com os anjos. Eles não passam por fases de amadurecimento. Sua decisão foi definitiva, pois foi feita com clareza e conhecimento. Eles nunca foram jovens e nunca envelhecerão. São seres espirituais criados por Deus com pleno conhecimento e compreensão da glória e soberania do Senhor. Quando Satanás e outros anjos caíram, sua escolha foi definitiva e irreversível. Eles não foram enganados nem tomaram essa decisão por ignorância ou fraqueza, mas por uma rebelião consciente e deliberada contra Deus. A Bíblia explica que Satanás, movido pelo orgulho e pelo desejo de exaltação própria, quis ser como Deus, convencendo uma parte dos anjos a segui-lo nessa transgressão. Por isso, como a decisão desses anjos foi tomada com total consciência das consequências, não existe a possibilidade de perdão. Segundo motivo, Deus tem um plano de salvação apenas para os seres humanos. Os anjos são seres espirituais criados diretamente por Deus para servir e executar sua vontade. Diferente dos seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, os anjos não possuem corpos físicos e não se reproduzem. Eles existem em uma realidade diferente da nossa e possuem habilidades sobrenaturais que lhes permitem atuar como mensageiros, guerreiros e agentes da providência divina. A Bíblia os descreve como poderosos em forças, seres que contemplam constantemente a face de Deus e que cumprem prontamente suas ordens. Em diversos relatos bíblicos, os anjos aparecem realizando feitos extraordinários, como proteger servos de Deus, anunciar grandes eventos e até mesmo executando o juízo divino. Apesar de sua grandeza e poder, os anjos são essencialmente servos de Deus e não compartilham da mesma relação que a humanidade tem com o Criador. Enquanto os seres humanos têm a possibilidade de redenção através de Cristo, os anjos não receberam essa promessa. Hebreus capítulo 2 e versículo 16 diz: "Pois na verdade ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão." Isso significa que a missão redentora de Cristo foi exclusivamente voltada para a humanidade. O verbo socorrer carrega a ideia de tomar pela mão, agarrar firmemente para ajudar, enfatizando que Jesus veio para resgatar a descendência de Abraão, aqueles que pela fé se tornam seus filhos espirituais. Ou seja, o texto diz que os anjos não fazem parte desse plano de redenção. Enquanto os seres humanos foram alcançados pela graça divina e receberam a oportunidade de reconciliação com Deus, os anjos caídos não têm essa possibilidade. Isso demonstra não apenas a seriedade do pecado, mas também o privilégio concedido à humanidade. Cristo, quando veio em forma humana, compartilhou da nossa condição para nos salvar, tornando-se o mediador entre Deus e os homens. Essa verdade nos convida à gratidão e à reflexão. Se mesmo sendo falhos, fomos alvo do socorro divino, isso deve nos levar a valorizar ainda mais a salvação oferecida por Cristo e a viver de modo digno dessa graça. Terceiro motivo, a gravidade do pecado dos anjos caídos. Deus é perfeitamente justo e santo, governando o universo com sabedoria e retidão absolutas. Sua justiça anda de mãos dadas com sua soberania, o que significa que ele age conforme sua própria vontade, sem estar sujeito a qualquer influência externa. Ele oferece perdão à humanidade por meio de Cristo, mas isso não significa que ele precisa estender a mesma oportunidade aos anjos caídos. A diferença na aplicação da misericórdia do Senhor está relacionada à natureza e a responsabilidade de cada ser diante dele. Os anjos foram criados em uma posição exaltada, vivendo na presença direta de Deus e contemplando sua glória de maneira plena. Diferente dos seres humanos que enfrentam as limitações da carne, da ignorância e da influência do pecado, os anjos tinham conhecimento completo da santidade e soberania divina. Mesmo assim, muitos escolheram se rebelar, não por engano ou fraqueza, mas por uma rejeição consciente e deliberada da autoridade de Deus. Essa realidade se conecta a
um princípio importante ensinado por Jesus em Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24. Nesse trecho, Cristo repreende as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum por não se arrependerem, apesar de terem testemunhado milagres extraordinários. Ele afirma que se essas mesmas obras tivessem sido realizadas em cidades pagãs como Tiro, Sidom e Sodoma, elas teriam se convertido. Por isso o juízo sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum seria ainda mais severo. Pois, se em Sodoma tivessem sido feitos milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que haverá menos rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. O princípio aqui é claro. Quanto maior a revelação recebida, maior a responsabilidade e mais severo o julgamento pela rejeição dessa verdade. Se cidades humanas sofrerão maior condenação por terem rejeitado Jesus, depois de verem os seus milagres, maior ainda será a condenação dos anjos caídos, que viveram na presença de Deus e ainda assim escolheram rebelar-se. Os anjos caídos não pecaram contra um conhecimento parcial, mas contra uma revelação completa de Deus, algo muito além do que qualquer ser humano já experimentou. Por isso, o juízo de Deus é tão severo sobre eles que não existe possibilidade de perdão, justamente por eles conhecerem tão bem quem Deus é. Esse conceito também é reforçado em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Independentemente da sua interpretação desses versículos, podemos concordar que assim como aqueles que experimentaram a graça divina e depois rejeitaram não podem ser restaurados, os anjos caídos que tinham conhecimento mais profundo da glória de Deus também não têm essa possibilidade de arrependimento. Eles não pecaram por ignorância, mas por uma decisão consciente e definitiva contra Deus. Esse ensinamento nos lembra da seriedade da rebelião contra o Senhor e da imensa graça que Ele nos oferece em Cristo. Enquanto os anjos caídos estão irremediavelmente destinados à condenação eterna, nós ainda temos a chance de se arrepender e receber a salvação. Esse contraste deve nos levar a valorizar a misericórdia divina e a responder com fé e obediência ao chamado do Senhor. Então, até agora vimos que os anjos pecaram com pleno conhecimento, que Deus planejou a salvação apenas para os humanos e que o pecado desses anjos foi extremamente grave. Mas antes de falarmos disso, se você quer estudar as Escrituras, aproveita para conhecer os meus mapas mentais de todos os livros da Bíblia. Um material com acesso vitalício, super completo, com videoaulas semanais, que irão ajudar você a entender cada um dos livros das Escrituras de forma rápida e simples. E tem mais. Além dos mapas mentais, você ainda recebe bônus exclusivos, como um curso de interpretação bíblica com videoaulas, também acompanhado por mapas mentais. Se você quer entender melhor a Bíblia, o link para adquirir o seu material está aqui na descrição. Quarto motivo, os anjos caídos não querem perdão. Satanás e os anjos caídos não demonstram qualquer desejo de arrependimento. Pelo contrário, continuam sua rebelião ativa contra Deus, dedicando-se a corromper e destruir tudo o que pertence ao Senhor. A Bíblia descreve Satanás como aquele que engana todo mundo e como o leão que ruge procurando a quem possa devorar. Essas passagens mostram que sua natureza não mudou. Ele não busca reconciliação com Deus, mas sim promover o caos e a oposição ao reino divino. Agora veja Tiago capítulo 2 e versículo 19. Você crê que há um só Deus? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Esse versículo nos ensina que o simples conhecimento da existência de Deus não significa obediência ou redenção. Os demônios sabem muito bem quem Deus é, conhecem seu poder e até tremem diante dele, mas isso não os leva ao arrependimento. No íntimo de seu coração hipócrita e depravado, os demônios odeiam e rejeitam Deus. O arrependimento verdadeiro não é apenas uma mudança de atitude, mas uma transformação do coração que leva uma pessoa a se voltar para Deus em humildade. A Bíblia ensina que o arrependimento é um dom concedido por Deus àqueles que se quebrantaram diante dele. No entanto, os anjos caídos não demonstram nem sequer uma fagulha desse desejo. O exemplo de Satanás no livro de Jó ilustra sua postura irreversível. Ele se apresenta diante de Deus não para buscar misericórdia, mas para acusar os fiéis. Esse padrão se repete ao longo das Escrituras. Em vez de demonstrar arrependimento, Satanás continua sua luta contra Deus, enganando as nações e preparando a humanidade para a batalha final contra o
Senhor. Mais do que entender o destino dos anjos caídos, essa reflexão deve nos levar a valorizar a graça que nos foi dada. Deus nos oferece algo que os anjos caídos jamais terão: a chance de arrependimento e reconciliação. Isso mostra o quanto seu amor por nós é imenso. Por isso, não desperdice essa oportunidade. Volte para Deus enquanto há tempo, pois diferente dos anjos caídos, você ainda pode escolher a vida eterna. Fica na paz e até a próxima.